Hoje vamos falar sobre construtores de classes. Portanto, para construir um objeto de uma classe, é necessário usar o construtor dessa classe. Vamos ver então um exemplo de um construtor de uma classe. Portanto, aqui temos a classe ponto, em que tem o atributo x e y, portanto um ponto que é definido pela coordenada x, y. Depois tem os métodos das variáveis x e y, que permitem definir o x e o y e também retornar o x e o y. Mas esta classe, portanto, não tem construtor. Vamos então definir um construtor para esta classe. Portanto, o método construtor, portanto, é um método específico de uma classe, que é sempre um método público, e o nome é sempre igual ao nome da classe. Portanto, public ponto. Portanto, abrimos os parênteses para o método e neste construtor colocamos os parâmetros que o método vai ter, portanto, que são os valores de x e y, que depois vão tomar o valor dos atributos da classe. Portanto, aqui vamos colocar int x, vírgula int y. Portanto, isto são os parâmetros do método construtor. Colocamos então as chavetas para limitar o método. E vamos agora atribuir ao atributo x o valor do parâmetro x. Portanto, para referenciarmos o atributo x da classe, colocamos this.x. Portanto, estamos a referenciar o atributo da classe, que fica igual ao x, portanto, este x que é o x do parâmetro. Portanto, desta forma, o valor que entra aqui como parâmetro, portanto, vai ser guardado no atributo x da classe. Portanto, apesar de terem o mesmo nome, portanto, são conceitos diferentes. Portanto, este x é o atributo da classe, este x é o parâmetro do método construtor. Obviamente tem que ser do mesmo tipo. Ok, portanto, colocamos então o valor de x no atributo x da classe e o mesmo para o y. Portanto, this.y igual a y. Portanto, e desta forma definimos os valores para o ponto. Portanto, a coordenada x e a coordenada y para um determinado ponto. Portanto, agora, com este método construtor, podemos definir qualquer ponto. Vamos então ver como criar um ponto. Vamos então aqui para a classe main activity, onde vamos criar um ponto. Ok, vamos colocar aqui no método onCreate, vamos criar um ponto. Portanto, colocamos o tipo de objeto, portanto, é do tipo ponto e P1. Portanto, o ponto P1 vai ficar então com um determinado ponto em que vamos usar o construtor que acabamos de criar. Portanto, para criar um objeto, usamos sempre a palavra new e depois o construtor da classe. Portanto, new ponto, portanto, o construtor que acabamos de criar, em que temos que passar o valor de x, por exemplo, 100, e o valor de y, por exemplo, 30. Ok.
aqui temos então um ponto com o x igual a 100 e o y igual a 30. Portanto, aqui estamos a chamar o método construtor, portanto, que acabamos de criar, portanto, este método, em que o primeiro parâmetro é o x e o segundo parâmetro é o y, em que esses valores depois vão ser guardados nos atributos da classe. Portanto, e desta forma podemos criar qualquer ponto, portanto, na nossa aplicação. Portanto, para criar objetos, né, portanto, temos que usar sempre o método construtor da classe. Raro exceções. Ok. Portanto, também é possível termos vários métodos construtores, ou seja, podemos criar os objetos de várias formas. Portanto, aqui neste caso, criamos o ponto com o valor x e y. Vamos agora criar um ponto sem parâmetros, ou seja, um método construtor que não tem parâmetros de entrada. Ok, colocamos então public, portanto, o método construtor tem que ser público, o método construtor tem que ser sempre igual ao nome da classe, ponto. Portanto, este método, portanto, não vai ter parâmetro, portanto, os parênteses ficam vazios. Colocamos então as chavetas. Ok. Portanto, neste método construtor, vamos indicar que o x, portanto, aqui como o método não tem parâmetros, podemos só colocar x, não precisamos de colocar this.x, porque não há qualquer confusão de ele se confundir. Portanto, aqui no método anterior colocámos this.x igual a x, porque o parâmetro do método era igual ao atributo da classe. E, portanto, para fazermos distinção, devemos sempre colocar o this. Agora, neste novo método, como não há qualquer parâmetro, portanto, o x, ele sabe, portanto, que estamos a referenciar ao atributo da classe. Portanto, porque o método não tem qualquer x e então só existe neste método aqui, só existe o atributo x da classe. Ok, portanto, colocamos então o x igual a 0 e o y também igual a 0. Ok, portanto, agora já temos dois construtores, ou seja, podemos criar um ponto dando os valores do x e y, ou podemos também criar um ponto com os de outra forma, em que o x e o y, portanto, ficam igual a 0. Vamos então criar um ponto onde vamos usar este construtor. Voltamos então ao método main, à classe main, e vamos criar outro ponto. Vamos criar então o ponto P2 igual a new ponto, abrir e fechar parênteses. Ok. Portanto, desta forma, ele está a criar um ponto com o x e o y igual a 0. Portanto, está a usar este método. Ok? Enquanto que no outro ponto, no ponto P1, portanto, está a usar este método. Portanto, a classe pode ter vários construtores. Vamos criar mais um construtor. Vamos agora criar um construtor. Portanto, obrigatoriamente tem que ser público e ter o nome da classe, em que neste construtor tem apenas o parâmetro
x. Ok, portanto, neste construtor temos o parâmetro x que entra portanto, no construtor e vamos atribuir esse valor ao atributo x da classe. Portanto, this.x igual a x. Portanto, aqui já temos que usar o this, porque aqui temos a variável x que entra como parâmetro e temos o atributo x da classe. Portanto, para diferenciar uma da outra, portanto, temos que usar a palavra this. Para o y, portanto, não precisamos de usar a palavra this, porque aqui não há nenhuma variável y. Não é necessário usar a palavra this, mas também não há problema nenhum em usar. Portanto, podemos também usar. Portanto, podemos colocar this.y igual a 0. Portanto, neste caso, este construtor recebe apenas um valor para o x e o y fica a 0. Vamos então usar este construtor para criar um novo ponto. Temos então na classe MainActivity, vamos criar o ponto P3. Ponto P3 igual a new ponto. Ok. Vamos usar então o construtor em que entra apenas o valor de x. Portanto, vamos então atribuir um valor a x, por exemplo, 150. Ok. Portanto, aqui este P3 fica com o x igual a 150 e o y igual a 0, porque está a usar este construtor. Portanto, como vemos, temos três construtores aqui na classe ponto. Os métodos têm todos o mesmo nome, mas têm parâmetros diferentes. Portanto, é desta forma que ele sabe, portanto, o programa sabe qual o construtor que está a usar. Portanto, apesar de ter o mesmo nome, tem parâmetros diferentes. Portanto, enquanto este tem dois parâmetros do tipo int, este não tem nenhum e este tem apenas um parâmetro. Ok. Portanto, ele consegue distinguir os construtores não só pelo nome, mas também pela quantidade de parâmetros e também pelo tipo. Portanto, que é o que acontece aqui ao criarmos os pontos. Portanto, o construtor, o método é sempre o mesmo, ou seja, tem o mesmo nome, portanto não é o mesmo método, portanto tem o mesmo nome, mas os parâmetros são diferentes. E desta forma ele consegue distinguir qual é o... portanto aqui apaguei o 150. Portanto, e desta forma ele consegue distinguir, portanto, passou para aqui, ele consegue distinguir qual é o método construtor que estamos a usar. Ok, portanto, uma classe do tipo objeto, portanto, deve ter um ou mais métodos construtores para podermos, portanto, criar os objetos do tipo dessa classe.